Bom, pessoal, então essa é a nossa aula número um. A gente vai, na aula de hoje, discutir a lei da gravitação universal e, e começar e entender qual é a relação entre a lei da gravitação universal, que foi proposta pelo Newton em 1687, e a gravitação conforme você aprendeu, e a atração gravitacional conforme você aprendeu lá em Física 1, ok? Bom, então essa imagem aqui que você está vendo aqui é a capa de um livro que foi escrito pelo Isaac Newton, se chama Filosofia Natural e Princípio Matemática, Princípios Matemáticos. Isso aí foi, a primeira edição desse livro saiu em 1687. E esse livro, na verdade, era composto de três livros. No primeiro livro, que se chamava On the Motion of Bodies, sobre o movimento dos corpos, e no livro 2 ele tratava da equação dinâmica, do F igual a ma, né, da lei de Newton, das três leis de movimento de Newton. E no livro 3 aqui está a capa, a contracapa do livro 3, o Tratado do Sistema do Mundo, onde ele desenvolveu a lei da gravitação universal que a gente vai discutir nessas quatro aulas primeiras aqui do nosso curso. Ok? Bom, o problema que ele resolveu, digamos assim, com a lei da gravitação universal é o seguinte. Aparentemente, isso aqui é uma imagem tirada aqui desse livro. Tá? Ele pensou no seguinte problema aqui. Bom, imagina que você tem um movimento de projéteis, né? Que naquela época, já assim, desde a época do Galileu, né? Já se entendia muito bem a atração gravitacional que os corpos sentem na vizinhança da superfície da Terra. Então, imagina que você tem um canhão aqui no topo dessa montanha e você dispara o canhão com uma velocidade horizontal. Né? Se a velocidade for pequena, ela faz isso aqui, pof, ele cai naquele ponto D ali, né? Se essa distância daqui até aqui, embora esteja sendo mostrado aqui numa situação onde a curvatura da superfície da Terra está sendo mostrada, esse problema é essencialmente o problema do alcance lá da queda livre em duas dimensões que vocês aprendem lá em Física 1. Né? Quanto maior a velocidade do projétil, mais longe do ponto de partida ele chega. Se você disparar o projétil com uma velocidade maior, ele chega aqui no ponto E. Aí ele ficou imaginando, bom, e se a velocidade for cada vez maior? Depois ele cai aqui nesse ponto. Eventualmente, você até consegue dar, supostamente, né, se fosse possível, você dá uma velocidade tão grande, a gente inclusive vai calcular essa velocidade aqui na aula de hoje, você dispara o canhão com uma velocidade tão grande que ele atinge o solo lá no lado, no ponto oposto da Terra. E o que acontece se você disparar ele com uma velocidade ainda maior? Ele não vai chegar a encostar o solo nunca. Né? O objeto, a bala do canhão, vai ter entrado em órbita. Ok? E aí, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que esse desenho e essa maneira de pensar conecta a queda livre na superfície, os movimentos parabólicos lá que a gente discutiu em Física 1, com o movimento, no caso aí, da Lua em torno da Terra ou dos planetas em torno do Sol. Ele percebeu com esse engenhoso argumento aqui que provavelmente as duas coisas são relacionadas. Ok? Então, a Lua que orbita em torno da Terra é análoga a essa bala do canhão que teria sido disparada na horizontal com velocidade grande o suficiente, de maneira que nunca chega no solo. A Lua está sendo atraída para a Terra da mesma maneira como uma maçã que você solta no solo está sendo atraída para a Terra. Mas a maçã atinge o solo e a Lua não atinge o solo simplesmente por causa da velocidade tangencial da Lua. Né? Que nessa bala de canhão, que ela nunca chega a atingir o solo, embora esteja sendo o tempo todo atraída pela Terra. Okay? Essa é a ideia central da conexão entre o movimento dos planetas e a gravitação que a gente está acostumado, que se discute lá em Física 1, cuja aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Todos os objetos caem em direção ao solo com 9,8 metros por segundo ao quadrado e tal e coisa. É essa unificação entre o movimento dos planetas e dos satélites dos planetas e a gravitação usual, né, que o Galileu já conhecia, que ele já conhecia muito bem, foi efetuada por essa lei da gravitação universal que a gente vai aprender na aula de hoje. Depois eu vou deixar o link, esse link aqui está lá no site do curso, você veja esse link aqui, isso aqui é o Newton apreciando lá a maçã e ele comenta sobre essa história do canhãozinho aí, da ideia do Newton sobre esse movimento aí que eu descrevi com a imagem do livro dele. Ok? Muito bem, então a lei da gravitação universal, isso é Isaac Newton, 1687. Ok? Muito bem, o que é isso? O que a lei da gravitação universal diz é o seguinte:
dois corpos de massas M1 e M2, separados por uma distância d, sentem uma força mútua, cuja magnitude dessa força, a força é um vetor, né? Você aprendeu isso lá em Física 1. A magnitude dessa força é proporcional, esse é o símbolo de proporcional, ao produto das duas massas, M1 vezes M2, e dividido pela distância entre os objetos, entre as duas massas ao quadrado. Essa que é a lei da gravitação universal. Os detalhes são os seguintes: a força é sempre atrativa, quer dizer, a massa M1 se sente puxada na direção do M2 e, reciprocamente, o M2 na direção do M1. Okay? As massas M1 e M2 que aparecem aqui são as mesmas massas inerciais da segunda lei de Newton, do F igual a ma. Né? O M2 é a inércia dessa partícula que está aqui. Né? E o M1 é a inércia dessa partícula que está aqui. Tá? Exatamente a mesma massa que aparece no F igual a ma aparece aqui na lei da gravitação. Okay? A causa, né, a causa da atração gravitacional é a inércia das duas partículas que estão se atraindo. Essa força, da maneira como está escrita aqui, ela respeita a terceira lei. Por que a terceira lei lembra a lei da ação e da reação? E isso está implícito ao dizer que a força que as partículas sentem é proporcional ao produto das duas massas, ela não privilegia nenhuma das duas massas. O que imediatamente implica que a força que a partícula 2 sente atraída para a partícula 1, que é essa seta vermelha, é em magnitude idêntica à que a partícula 1 sente atraída devido à partícula 2. Essa é a força gravitacional mútua entre as duas partículas. As duas partículas se sentem atraídas uma em direção à outra por uma força de mesma magnitude. Né? Essa seta aqui não é maior do que essa. As duas são exatamente o mesmo tamanho. E é isso exatamente o que a terceira lei de Newton exigiria. A força vermelha, na segunda e terceira lei, você diria ser a força que a partícula 1 causa na partícula 2. E a terceira lei exigiria que a força que a partícula 2 causa na partícula 1 tem que existir, tem que ser igual e oposta. Okay? E essa lei de gravitação aqui respeita essa terceira lei. Okay? Porque ela prevê que as duas forças são iguais. Se ela previsse que, não, o cara que está sentindo a força sente uma força, tem uma expressão que, enfim, depende, se a potência, por exemplo, do M1 fosse uma coisa e do M2 fosse outra, aí a partícula 1 e a 2, quem sofre e quem causa a força não seriam tratados em pé de igualdade, mas são. Okay? São tratados em pé de igualdade e respeito à terceira lei. As duas forças aqui são absolutamente idênticas. Aqui. Na superfície da Terra, esse é o grande mistério que a gente vai resolver aqui na aula de hoje, que preocupou o Newton e você vai descobrir como é que ele resolveu esse paradoxo. Na superfície da Terra, essa estranha força aqui, que cai com o quadrado da distância, tem que se manifestar como sendo... lembra, a força que uma maçã sente em direção à superfície da Terra é a massa da maçã, não se faz menção nenhuma à massa da Terra, né, vezes um vetor que aponta para baixo, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Dá a impressão que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com isso. Por quê? Porque a atração entre a maçã e a Terra dá a impressão que só depende da massa da maçã, não depende da massa da Terra. Okay? Ao passo que essa expressão que está aqui trataria a massa da maçã e a massa da Terra em pé de igualdade. Okay? É isso que vai ser resolvido, a conexão entre essa gravitação, digamos assim, da física 1, que é o que o Galileu já sabia antes de 1648, e o que o Newton propôs, a conexão, mostrar que isso aqui está contido dentro dessa lei, é o desafio que a gente vai resolver na aula de hoje, que o Newton resolveu naquele livro. Okay? O fato da força cair com o quadrado da distância entre as duas partículas, quer dizer, se você dobra a distância entre as duas partículas, a força não fica metade do que ela fica um quarto do que era. A necessidade dela cair com o quadrado da distância é para respeitar o que se chamam a primeira e a terceira leis de Kepler, de 1610, portanto, anteriores ao livro do Newton. Né? Já se conhecia esse Kepler, aqui a gente vai falar sobre ele na terceira aula. Ele enunciou, observando o movimento dos planetas, que os planetas obedeciam umas leis de movimento, 3 leis, que são as 3 leis de Kepler. Né? A primeira e a terceira leis exigem que a força, que é a atração entre o planeta e o Sol, a atração gravitacional entre o planeta e o Sol, tenha que cair com o quadrado da distância entre o planeta e o Sol. Okay? Então, se isso aqui em particular fosse o planeta, isso aqui é o Sol, então, por conta do movimento dos planetas, isso tinha que cair com o inverso do quadrado. Né? Então, ele postulou que cai sempre com o inverso do quadrado. Okay? Esse aqui é o ponto. Então, essa lei aqui respeita a terceira lei. Na superfície da Terra, ela se manifesta como mg, isso não é óbvio de maneira nenhuma, e respeita a primeira e a terceira lei de Kepler. Okay?
Então está aqui a expressão, a constante de proporcionalidade tem um nome, que é uma constante da natureza, que ganha esse nome de G maiúsculo, que se chama constante da gravitação universal, e que vale esse valor que está aqui. É um número aparentemente pequeno, né? 6 vezes 10 a menos 11, mas depende das unidades que você usa. As unidades na qual o Gzão aqui estão expressas são tais que façam com que, quando isso aqui é expresso em quilogramas, e isso em quilogramas, como a gente sempre faz no sistema internacional, e essa distância em metros, o G vezes essa coisa aqui produz uma força em newtons. Tá? Então, essa é a unidade, é o valor de G nas unidades do sistema internacional, onde a força é expressa em newtons e as massas em quilogramas e a distância em metros. E quem mediu essa constante universal não foi o Newton, foi o Lord Cavendish, anos depois do Newton ter escrito, mais de 100 anos depois do Newton ter escrito o princípio matemática. E a gente vai comentar sobre isso aqui, como é que ele mediu esse G aí. Tá? Então, só para você atentar para o fato de que essa força aí para objetos do dia a dia é uma força incrivelmente pequena, eu coloco aqui a massa de duas pessoas adultas, né? 80 quilos e 80 quilos. Qual é a atração que duas pessoas adultas separadas, dois adultos, né, separados por 1 metro, sentem um em relação ao outro? Aí você coloca lá o Gzão, coloca a massa das duas pessoas, né? No caso aqui eu estou supondo que são iguais, podia não ser, mas eu estou supondo, e separados pela distância de 1 metro. Você faz a continha aqui, você encontra essa força ridícula aqui, 4 vezes 10 a menos 7 newtons. Para você atentar que essa força é absolutamente ridícula, a força que a Terra faz em cada um desses adultos, naquela versão que a gente está acostumado, né, a massa da pessoa que está sendo atraída, da coisa que está sendo atraída pela Terra, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, esse troço aqui dá 780 newtons. Okay? São 9 ordens de grandeza maiores do que aquela coisa que está ali. Né? 1 bilhão de vezes maior. Né? A Terra atrai cada um dos adultos 1 bilhão com uma força 1 bilhão de vezes mais intensa do que a força que cada um dos adultos sente. É por isso que essa força aqui é absolutamente você não sente no dia a dia. Ninguém se sente atraído por um prédio, né, quando está andando, nem por um carro, nem por coisa nenhuma, porque a força gravitacional dos objetos usuais que a gente experimenta no dia a dia é muito, muito, muito pequenininha. A única força gravitacional que acaba, no final das contas, se manifestando é a atração gravitacional de nós, né, das coisas aqui da Terra, pela própria Terra. Ok? Então tá bom. Então isso aí é o fato. Então aqui uma ilustração, aqui de novo. Aqui você tem um elefante de 5 toneladas e uma maçã de 80 gramas separados por uma distância de 10 metros. Né? A força que a maçã sente em direção ao elefante é um exercício igual ao que eu acabei de fazer. Né? É igual a isso aqui. A magnitude da força que a maçã sente é o Gzão, tá ali o Gzão do Cavendish, a constante da gravitação universal, a massa em quilogramas do elefante, a massa em quilogramas da maçã dividida pela distância ao quadrado, 10 metros. Faça a continha aqui e, de novo, a massa aqui está escrita em quilogramas, né? A massa da maçãzinha ali. Se você faz a conta de novo, dá uma força igualmente ridícula, que nem aquela que a gente calculou agora há pouco. Né? 10 a menos 10 newtons. Okay? Isso não é capaz, uma força dessa magnitude não é capaz de produzir nenhuma aceleração mensurável, nem na maçã, nem no elefante, muito menos no elefante. Tá? A pergunta agora, e qual é a força gravitacional que o elefante sente devido à maçã? É igualzinha, idêntica, absolutamente idêntica. Né? E é igual e oposta, tá ali? A maçã se sente atraída por uma força de 10 a menos 10 newtons em direção ao elefante e, reciprocamente, o elefante se sente atraído por uma força de 10 a menos 10 newtons na direção da maçã. Okay? Força gravitacional é sempre um par, ação e reação. Tá? Muita gente aqui pode pensar assim, não, de repente o elefante, por ser supermassivo, a força que a maçã sente é maior do que a do elefante sente, porque afinal o elefante está sentindo a força devido à maçã. Não, não é assim. É o produto das duas forças, o produto das duas massas que entra na magnitude da força gravitacional. É a magnitude de quem sente a força gravitacional vezes a massa de quem sente vezes a massa de quem causa a força gravitacional. E dessa maneira as duas forças são sempre iguais. Okay? E sempre pequenas assim para massas usuais. Okay? E qual seria a força entre o elefante e a maçã se a separação, em vez de ser 10 metros, fosse 100 metros? Né? Passasse de 10 para 100. Um fator 10. Né? 10 metros, eles estariam distantes 10 vezes mais. A força não seria 10 vezes menor. Né? Não seria um fator de 1 sobre 10 que cairia a força. Seria um fator 1 sobre 10 ao quadrado. É aquilo que eu comentei. Né? A dependência com a distância ao quadrado faz que, quando você multiplica a distância por 10, a força não cai por um fator 1 sobre 10, ela cai por um fator 1 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 100.
entende? A força ficaria 100 vezes maior se em vez de 10 metros fosse 100 metros. Tá? Atente aqui para o expoente aqui, tá? O expoente ao quadrado aqui faz uma diferença incrível. Se você dobra a distância, a força não cai à metade, a força cai a um quarto, ok? Se você multiplica por 10, a força cai por 1/100. Ok. Agora, sobre a natureza vetorial da força, que é algo que confunde muito os alunos aqui, uma ilustração aqui. Então, considere aqui três massas. Uma massa M aqui na origem do sistema de coordenadas. Esse aqui os versores, né? I chapéu, J chapéu. E tem uma massa M azul ali, né? Mesma massa igual, mesma massa aqui. E uma massa de 3M, mais gordinha aqui, nessa posição. Tá? Três massas. E o que eu quero? Eu quero saber qual é a força que essa massa aqui experimenta. Okay? Ela experimenta duas forças de gravitação. Foca a atenção nesse cara. Que são as forças que esse cara sente. Okay? As forças que esse cara sente são essas duas. Ele se sente atraído por aquele ali, por um vetor que aponta na direção da bolinha azul, e se sente atraído em direção à bola amarela. Ele é puxado para baixo e puxado ali a 45 graus naquela direção. Okay? O que a equação de Newton me diz sobre a magnitude da força azul? A magnitude da força azul é Gzão, M vezes M, tá aqui, M vezes M, ok? Dividido, atenção aqui, pela distância ao quadrado. Né? A distância ao quadrado não é A, né? A distância é a distância daqui até ali, ok? E se isso aqui é A, isso aqui é A, né? Então a diagonal aqui desse quadrado é raiz de 2 vezes A, não é A. Tá? Atenção aqui para essa história da distância. É a distância entre as duas partículas que entram na lei de Newton. Nesse caso aqui é raiz de 2A ao quadrado. E a magnitude da força amarela é Gzão, M, aqui o M ali, ó, 3M, que é a outra massa, né, 3M, e a distância daqui até aqui é 2A. Né? Aqui não tem dificuldade, você não tem que fazer nada, já está dito ali que é 2A. Então é 2A ao quadrado, não é 2A simplesmente. Né? E qual é a força resultante? Agora tem a dificuldade, a força é vetorial. Né? Você tem que somar, não é a soma disso aqui com isso aqui, que é a magnitude da força. Absolutamente não é. Você tem que somar os dois vetores, somar o vetor azul com o vetor amarelo. Tá? Isso é sempre melhor feito em termos de componentes. Né? É sempre preferível você somar vetores exprimindo os vetores em termos de componentes. Então está aqui as componentes ao longo da direção I e ao longo da direção J, né? Do vetor força que está aqui. Observe o que eu fiz aqui. Gm ao quadrado você reconhece aqui em cima, né? E esse raiz de 2a ao quadrado está aqui, 2a ao quadrado, né? E esse vetor que está aqui é o versor, que se chama, é um vetor de tamanho unitário, né? Que aponta na direção certa da seta azul, né? A componente ao longo de I e a componente ao longo de J dessa seta azul são iguais. Né? Então, essa componente tinha que ser igual a essa. Mas por que é 1 sobre raiz de 2? É 1 sobre raiz de 2 porque a magnitude da força já está expressa inteiramente aqui nesse pré-fator. Né? Esse pré-fator aqui é idêntico à magnitude da força. Então, esse vetor aqui ele indica a direção sem acrescentar nenhum tamanho ao vetor f. Ele é o que se chama de um versor. É um vetor que só indica a direção. A magnitude dele é 1. Né? Então, as duas componentes têm que ser iguais e a magnitude tem que ser 1. Então, quem são essas componentes? É 1 sobre raiz de 2. Né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, dá 1 meio mais 1 meio. Então, a soma de 1 meio mais 1 meio é 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Né? Esse vetor que está aqui é um vetor que está na direção certa e tem magnitude 1. Então, essa aqui é a expressão correta do vetor f. Se o vetor f amarelo é mais simples, né? Porque ele aponta na direção do J chapéu, né? Então está aqui a magnitude, esse 3/4 aqui de Gm2A2 é simplesmente isso aqui, né? Olha lá, Gm ao quadrado, tá ali, ó, tá vendo ali? 3Gm ao quadrado, e aqui é 4A ao quadrado, tá ali embaixo. E o versor que indica a direção dele, ele aponta na direção J chapéu para baixo, né? Por isso que é 0 menos 1. Esse vetor, assim como aquele aqui, ali tem uma magnitude 1, né? Ele é por isso que é chamado de versor. Ele só indica a direção. Aqui está aí, essa é a expressão vetorial do F amarelo e do F azul. Agora, o F total é simplesmente a soma. Você soma isso, essa componente x com a componente x e a componente y com a componente y. Obviamente, não esquecendo esse pré-fator aqui da frente. Né? Então, está aqui a expressão. A força total experimentada pela massinha preta ali é a soma vetorial dos dois. Aí eu simplesmente coloquei em evidência aqui o Gm ao quadrado A ao quadrado, né? Tá vendo aqui que aparece aqui, que aparece aqui? Coloquei em evidência. E aí você tem 1 sobre 2 raiz de 2. De onde é que veio isso? Veio daqui, 1 meio de 1 sobre raiz de 2.
e a componente x desse cara que está aqui é zero, ou 3/4 vezes zero, né? É isso. E esse cara que está aqui é 1 sobre 2 vezes 1 sobre a raiz de 2 menos 3/4. Fica escrito assim dessa forma. Esse cara que está aqui, a magnitude dele não é mais 1. Tá? Ele não é mais 1, mas ele indica corretamente a direção do negócio. Acabou. Esse vetor f que você obteve é o mesmo que você obteria se você tivesse feito a operação geométrica, né, de somar os vetores ali, de deslocar o vetor azul para a ponta do vetor amarelo e somar. Esse vetor preto aqui é exatamente esse vetor aqui preto que está aqui mostrado. Só que ele é calculado sem fazer nenhuma geometria, né? Ele é calculado simplesmente exprimindo as componentes. Tá? Isso aqui é esperado que vocês saibam fazer. Tá? Somar vetorialmente duas grandezas vetoriais é esperado saber. E a força gravitacional é vetorial, então você tem que saber fazer isso. Agora, vamos tentar nos aproximar aqui do problema da força gravitacional na superfície da Terra. Se a maçã estiver muito longe da Terra, que nem eu desenhei aqui meio exageradamente, de tal maneira que a distância da maçã até o centro da Terra seja muito, muito, muito maior do que o raio da Terra, aí você pode aproximar a Terra como sendo um ponto, né? E a maçã como sendo um ponto. Os dois estão separados por d, né? Aí, nesse caso aí, você usa que a força gravitacional que a maçã sente atraída pela Terra, que incidentalmente é a mesma força que a Terra sente atraída em relação à maçã, né? É a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa da maçã dividido por d ao quadrado e acabou. Não tem dúvida nenhuma sobre como se usa a equação de Newton nesse caso. A dúvida acontece. Ok, mas a pergunta então é como? Como que essa lei de gravitação do Newton, que depende da massa das duas coisas que estão se atraindo e da distância entre elas ao quadrado, se transforma quando a maçã aqui está próxima à superfície da Terra? Por que a atração da Terra sobre a maçã só depende da massa da maçã, aparentemente, e tem uma constante aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que aponta para baixo? Cadê a distância ao quadrado aqui? Cadê a massa da Terra aqui? Né? Esse é o problema que o Newton resolveu, né? Aplicando a lei da gravitação dele, aquela história do m1, m2 sobre a distância ao quadrado, ele mostrou que aquela força fundamental realmente se transforma nessa expressão na superfície da Terra. É isso que a gente vai ver agora. O passo aqui da compreensão do negócio passa por esse fato, digamos assim, matemático, que é a expressão da força gravitacional de uma casca esférica. Casca esférica não é uma esfera sólida, é o pedaço entre duas esferas de raios diferentes. Não, é uma esfera vazada, digamos assim. Né? Imagina que só tem massa aqui nessa casca que está aqui. Né? Não tem nada aqui dentro da esfera. E a massa dessa casca esférica é m. Né? E tem uma partícula mzinho vermelha ali afastada. Qual é a força de atração mútua entre a casca esférica e a massa mzinha? Isso aí é discutido no final da aula de hoje. Eu vou deixar lá os slides para quem estiver interessado na demonstração. Aqui eu só vou indicar qual é a resposta do problema. O problema é que a expressão da força de atração entre os dois objetos depende da distância entre a massa mzinho e o centro da casca esférica. Né? A casca esférica certamente você ficaria na dúvida, né? Como é que eu vou usar a lei de Newton? Quem é o D? Né? A massa mzinho se sente atraída por esse ponto da casca esférica, por aquele, por todos os outros. E a soma dessas atrações aí é que acaba produzindo essa força aí que está indicada, que aponta para o centro da casca esférica, né? E vale em magnitude essa expressão incrivelmente simples aqui, que é o Gzão, a massa da casca esférica, vezes a massa da partícula, né? E dividida pela distância. Mas que distância? Essa distância daqui? Ou aquela distância? Não, é a distância da partícula ao centro da casca esférica. O Newton mostrou isso matematicamente. E, enfim, esse que é o resultado. Se a casca esférica for homogênea, quer dizer, a distribuição de massa em toda ela for igualzinha, né? A partícula se sente atraída como se toda a massa da casca esférica estivesse no centro. Ok? Essa que é a expressão, né? D ao quadrado seria a distância da massa mzinho, vermelha, né? Para a massa da casca esférica se toda ela estivesse no centro, mas não está no centro. Então, o que essa seta vermelha de fato representa, e é notável que a expressão seja tão simples, é a atração desse ponto por esse, desse ponto por aquele, desse ponto por aquele ali. Você soma tudo isso e acaba tendo um resultado incrivelmente simples que aponta para o centro da casca esférica. Agora, muito mais impressionante é esse outro resultado aqui. Se a massa estiver dentro da casca esférica,
dentro do buraco esférico, né? Aí você diz assim, pô, ela é atraída para lá, né? Por esse ponto aqui, ela é atraída para cima. Por esse ponto aqui da casca esférica, ela é atraída para lá. Por esse ponto aqui, ela é atraída para a direita. Ela é atraída em todas as direções. Aí você fica meio na dúvida assim, qual é a força que ela efetivamente experimenta. E a resposta é impressionante, é que a força é zero. Não interessa aonde, ela não precisa estar no centro, não. No centro, se ela estivesse no centro da casca esférica, por simetria, você entenderia que a força que ela sente seria zero, porque ela seria igualmente puxada em todas as direções. Mas isso funciona em qualquer ponto dentro da casca esférica. Mesmo aqui, ó, bem pertinho ali da superfície da casca esférica, a força que a massa mzinho sente, e portanto a força que a casca esférica também sente, né, é igual a zero. Tá? Isso aqui não é de maneira nenhuma óbvio, por essa cara aqui de surpresa, mas está explicado lá o argumento está no final da aula. Tá? E é isso que você precisa só. A força que uma massa sente por uma casca esférica fora dela funciona como se toda a massa da casca esférica estivesse no centro. E se ela estiver dentro da casca esférica, não conta. Okay? Para a questão que a gente está estudando, esse resultado aqui é meio irrelevante, né? Porque o que a gente vai fazer aqui agora é pensar na Terra, é isso que vai ser a chave do negócio, vai pensar na Terra como se fosse uma esfera sólida, naturalmente, né? Mas composta de um bando de cascas esféricas isotrópicas. Isotrópica quer dizer que é a mesma em todas as direções. Tá? A distribuição de massa é a mesma em todas essas cascas esféricas. Agora, você não precisa supor que o tipo de matéria que tem aqui nessa casca marrom aqui, nessa casca esférica mais externa, seja igual em todos os pontos aqui. Não precisa ser, por exemplo, uma esfera de alumínio integralmente. Não precisa. A única coisa que você precisa para concluir isso que a gente vai obter agora é que as cascas esféricas que compõem a sua esfera sejam isotrópicas, quer dizer, elas sejam as mesmas em todas as direções. Né? A massa que tem aqui é da mesma natureza da massa que tem aqui e a mesma da natureza que a massa que tem aqui. Mas não precisa ser da mesma natureza que a massa amarela. Né? Dessa forma, a maçã posicionada do lado de fora de tal objeto, ela se sente atraída por cada uma das massas esféricas e por uma força que aponta para o centro dessas cascas esféricas. Mas o centro de todas as cascas esféricas, da marrom, da amarela, da azul e da vermelha, é exatamente o centro da esfera. Né? Então, a força que a maçã vermelha experimenta aponta para o centro comum a todas as cascas esféricas e vale como se todas essas cascas esféricas, a vermelha, a azul, a amarela e tal coisa, todas essas massas estivessem concentradas ali naquele centro. Ok? Esse é o resultado. Então, a magnitude da força é essa, como se a massa do objeto inteiro, né, tivesse concentrada ali no centro. E é isso que o Newton concluiu que podia ser feito isso, e aí aplicou, né, a distância aqui, a distância da maçã até o centro da esfera, né? E isso funciona, a maçã não precisa estar muito longe não, né, da esfera, ela pode estar aqui bem pertinho da superfície, né, que isso aí vai funcionar ainda, ok? E essa que é a chave da conexão da lei da gravitação universal com o mzinho vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Okay? A distância d ali, como eu já falei, né, é a distância da maçã até o centro das cascas, o centro de todas as cascas esféricas, que é o centro comum, né, da esfera. Agora, então, a resposta do problema que a gente se propôs aqui, supondo que a Terra é um conjunto de cascas esféricas homogêneas, que nem no slide anterior, decorre daí que a massa, a força que a maçã sente em direção ao centro da Terra, né? A direção aqui aponta, na verdade, em direção ao centro da Terra. Né? E vale a constante da gravitação, a massa da Terra, que é você colocar toda a massa de todas as cascas esféricas que compõem a Terra no centro da Terra, né? É a massa inteira que entra, é a massa da Terra que entra aqui. Né? Essa é a massa da maçã, e a distância aqui é a distância entre a maçã e o centro da Terra, que é, portanto, o raio da Terra, né? Em vista do fato de que essa distância que está aqui é desprezível frente aos 6.400 quilômetros, que é o raio da Terra. Okay? A distância da maçã ao centro praticamente o raio da Terra ao quadrado. Okay? E isso aqui é o que a lei da gravitação universal do Newton prevê, e isso é o que o Galileu e todo mundo já sabia naquela época, que isso aí tem que ser igual a m vezes o 9,8 metros por segundo ao quadrado.
né? Daí isso aqui é a massa da maçã, isso aqui é a massa da maçã, né? Daí você conclui que, desculpe, a gente vai verificar daqui a pouco, né, que o 9,8 metros por segundo ao quadrado é numericamente igual à constante de gravitação vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Mas o que se sabia naquela época? Naquela época do Newton, quer dizer, né? Já sabia o raio da Terra, né? O Eratóstenes, lá, um grego, lá em 2600 a.C., ele já sabia que o raio da Terra era 6.000, ele mediu lá aproximadamente 6.400 quilômetros, né? Mais precisamente 6.378 quilômetros. Isso aqui. Mas o Gzão e o MT ninguém sabia. Okay? A massa da Terra e a constante de gravitação, na época que o Newton escreveu lá a lei da gravitação universal, ninguém sabia quanto que era. Então não havia como verificar, né, de fato, que isso aí dava 9,8 metros por segundo ao quadrado. Okay? Então essa é a conexão entre a gravitação do Newton e o mg, o 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração que todos os objetos sentem na superfície da Terra, tem que ser numericamente igual ao gzão, que foi descoberto anos depois do Newton, a gente vai comentar isso exatamente nos próximos slides, vezes a massa da Terra, que foi descoberto junto pela mesma pessoa, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Que isso aqui já se sabia, né? 6.400 quilômetros ao quadrado. Então, esse é o experimento, esse foi o sujeito, o Lord Cavendish, em 1798. Né? O negócio do Newton é 1648, né? Então, uns 150 anos depois, é que o Cavendish conseguiu medir a constante da gravitação universal e, consequentemente, pela equação precedente aí que você viu ali, obter a massa da Terra. Ele é conhecido como o homem que pesou a Terra. Ele conseguiu descobrir qual era a massa da Terra. Okay? Como que ele fez isso? Ele fez isso por um experimento usando um pêndulo de torção. Um pêndulo de torção é que nem um pêndulo, só que em vez da coisa ficar balançando para a direita e para a esquerda, né, é um objeto que gira. Né? Ele gira e o fio resiste a ser girado. Né? Então, se você torce o fio e solta, ele fica girando para a direita e para a esquerda, girando para a direita e para a esquerda. É um pêndulo igual ao outro, só que a origem da resistência a origem da força restauradora é a resistência do fio, né, a ser torcido. Mas é essencialmente a mesma coisa. Então, usando esse instrumento, ele conseguiu medir a minúscula força gravitacional entre duas bolas de chumbo, de 730 gramas e 158 quilogramas, separadas por 23 centímetros. Esses foram os valores. O valor dessas forças aqui, a magnitude dessas forças aí é da ordem de 10 a menos 7 metros. O experimento que ele fez em 1700 é absolutamente impressionante, porque ele conseguiu medir uma força tão pequena. Tá? Então ele mediu o quê? Ele mediu a constante de gravitação, a massa das duas bolas de chumbo, que ele sabia, porque ele tinha balanças, né, para medir massas, até se o M1 e M2 ele sabia quanto que era, e a distância ele sabia, ele tinha réguas, né, ele sabia quanto que era. Então, ao medir essa força, ele consegue obter o G, a constante de gravitação. Esse aqui é o ponto. Dos valores conhecidos de M1, M2 e D, ele obtém a constante de gravitação, que é aquela que a gente comentou, né? 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Né? E agora sim, o peso da Terra. Da expressão que a gente tinha no slide anterior, né, de que a constante de gravitação vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado tem que ser igual ao Gzinho, que já se conhecia, né, era 9,8 metros por segundo ao quadrado, você obteve a massa da Terra. Dos valores conhecidos de Gzinho, RT, né, o RT o Eratóstenes sabia, né, o Gzão ele acabou de obter. Né, e o Gzinho todo mundo já sabia naquela época, desde a época do Galileu. Né, então ele obteve a massa da Terra, ele pesou a Terra, ele é o homem que pesou a Terra. E a Terra tem essa massa aí, 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Essa é a massa da Terra. Okay? Agora a questão, do que é feita a Terra? Será que essa hipótese de que a Terra é composta de um bando de cascas esféricas isotrópicas é razoável ou não é? Hoje em dia já se sabe com muito mais propriedade do que a constituição, né? A constituição da Terra à medida que você vai entrando dentro da Terra. Não, obviamente, por inspeção direta, né? Porque você não consegue cavar um túnel com muito profundo, mais do que eu imagino uns 10 quilômetros, você não consiga penetrar na superfície da Terra. Né? Você obtém essas informações de maneira indireta, através da propagação de ondas
em terremotos e coisa e tal, você consegue inferir a densidade do material que tem no interior da Terra. É dessa maneira indireta que os geólogos concluem sobre a densidade das materiais, né, que tem no interior da Terra. Mas a densidade média da Terra, isso a gente pode fazer sem fazer experimento nenhum. Sabendo a massa da Terra que o Cavendish acabou de proporcionar e dividindo pelo volume de uma esfera de raio 6.400 quilômetros, né? Cavendish mediu isso, Eratóstenes mediu isso, dividindo a massa pelo volume da esfera, supondo que a Terra é uma esfera, né? Você encontra que a densidade média da Terra, Rho é a letra grega que a gente usa para representar a densidade de massa, é 5,52 gramas por centímetro cúbico. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em média, se você pegar um centímetro cúbico de um material na Terra, ele vai pesar 5 gramas. A massa dele, melhor dizendo, vai ser 5,5 gramas. Mas, na verdade, não é bem assim. Essa densidade aí é relativamente grande. Isso aqui em quilogramas por litro, né? Esse 10 centímetros ao cubo aqui é 1 litro. Né? Isso aqui é equivalente a isso aqui. É 5,52 quilogramas por um cubinho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Né? 5 quilogramas por litro. Né? 1 litro de água, por exemplo, pesa 1 quilo. Só. A densidade média da Terra é 5,5 quilogramas. Vamos ver a densidade de alguns objetos aqui para a gente ver o que isso quer dizer. Isso aqui é o volume que eu estou considerando, um volumezinho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Se nesse volume fosse feito de madeira, esse cubinho pesaria 700 gramas. Okay? A densidade da Terra está aqui. Né? Um cubinho desse, do material médio da Terra, pesaria 5 gramas. Então, a Terra não é feita toda de madeira, né? A densidade teria que ser 700, essa coisinha teria que pesar 700 gramas. A água, um cubinho desse aí pesaria 1 quilo. Concreto, um cubinho desse pesaria 2 quilos. Granito, pedra, né? Um cubinho desse pesaria 2,8 quilogramas. A Terra mesmo, a densidade média é mais densa do que a pedra, do que o granito. Né? Agora veja outros materiais aqui metálicos. Aqui, o ferro tem uma densidade maior. O níquel também tem uma densidade maior. Se isso aqui fosse feito inteiramente de níquel, isso aqui pesaria 8,9 quilogramas. Se isso aqui fosse feito de ósmio, imagina, né? um cubinho desse aqui de ósmio pesa 22 quilogramas. Né? 1 litro de ósmio pesa 22 quilogramas. Um material, um elemento da tabela periódica incrivelmente denso. Né? Só para comparação aqui, tem certos objetos aí no universo, por exemplo, a anã branca aqui, um pedacinho desse da anã branca aqui pesaria 2.000 toneladas. Esse é o nível de densidade da anã branca. E uma estrela de nêutrons ainda mais, é 10 a 12 toneladas. Esse é o tipo de objetos estranhos aí que tem no universo. Tá? Mas o ponto é esse: como é que a densidade da Terra pode ser 5,5 kg se a pedra tem uma densidade menor? O ponto é que a imagem que se tem hoje em dia do interior da Terra é essa que está aqui, mostrada aqui numa ilustração. Né? Tem um caroço aqui dentro da Terra que é composto fundamentalmente, é isso aqui que está sendo dito aqui, ó, core, né? É o caroço. É feito de uma mistura de ferro com níquel, que tem uma densidade bem superior a 5 kg por litro. Né? Nesse pedaço aqui, o ferro e o níquel estão líquidos, e aqui ele está rígido. A diferença dos dois é por conta da pressão, né? Que essa bolota aqui o níquel e o ferro aqui dentro, ele está suportando todo o peso, está sendo amassado, digamos assim, né? Por todo o resto da Terra. Né? E essa pressão faz com que ele se solidifique. Ao passo que esse cara aqui, a pressão é um pouco menor, né? A temperatura provavelmente é semelhante, mas a pressão sendo um pouco menor faz com que ele esteja na fase líquida. Né? Daqui para cima você tem o manto, né? Mantle, que se chama em inglês aqui, feito de silicatos, né? de silício, né? Essencialmente de silício, e ali em cima é onde a gente vive. Né, os oceanos e as montanhas e tal coisa. Né? Então a densidade da Terra cresce para dentro. Esse material que está aqui é muito mais denso do que as pedras e água e coisa e tal que a gente vive aqui. Né? E isso faz com que a média da densidade seja aquilo que a gente comentou. Está aqui o gráficozinho, aqui, o que você está vendo aqui é a densidade no eixo vertical, densidade em gramas por centímetro cúbico, né? E isso aqui é a distância do centro. Zero aqui é o centro da Terra. Né? E 6.000, está vendo? 6.000 quilômetros, está vendo aqui? 6.400 é a superfície da Terra. Né? Então a densidade da Terra lá no miolo é bem alta, está vendo ali? Ó, da ordem de uns 14 gramas por centímetro cúbico.
né? Isso é o níquel e o ferro inteiramente comprimidos, né? Tem uma densidade altíssima. Mais para fora, à medida que você vai se afastando aqui, ó, mais ou menos aqui, em algum lugar aqui, aí o níquel o níquel e o ferro já estão menos pressionados, né? A densidade deles é um pouquinho menor. E depois o mantle, né, aí é feito, tem uma descontinuidade porque ele é feito de outro material, né? Isso aqui é níquel e ferro, isso aqui é silício, né? Pedra, essencialmente, pedra derretida, né? Essa coisa que está aqui. E a densidade média lá que a gente obteve é essa aqui, é 5,52. Então o interior da Terra é mais denso do que a média, e ao passo que o pedaço de fora, daqui até aqui, né, ela é menos denso do que a média. Então a média é isso aí, é 5,5 quilogramas. Né? Níquel e ferro, e aqui na frente silicatos, né? Essencialmente pedras, né? Rochas eventualmente derretidas e coisa e tal, né? Mas enfim, é o que é. Isso aí é a Terra. Né? E você vê aqui a imagem aqui sugere realmente bom, isso aqui é obviamente uma ilustração, né? Mas é que aquela ideia das cascas esféricas seja muito apropriado, né? Se a Terra de fato é assim, então realmente usar o teorema da atração, de ver a Terra como um bando de cascas esféricas é inteiramente razoável. E é por isso, né, que o Newton acertou, digamos assim, né, no cálculo dele. Agora, sobre o efeito da natureza oblata, oblata é achatada, né? A natureza achatada da Terra e o efeito da rotação da Terra sobre o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já que a gente tem a conexão do 9,8 metros por segundo ao quadrado com o raio da Terra e a massa da Terra, né? Vamos ver se a gente consegue entender por que o Gzinho varia conforme a latitude, né, conforme a distância do Equador, né, latitude, e conforme a altitude, né, em relação ao nível do mar. Vamos ver por quê. Olha só, primeiro sobre a natureza oblata. Está aqui a imagem da Terra, né? Polo norte lá em cima, polo sul aqui embaixo. E a natureza oblata da Terra, achatada, né, digamos assim, pouco notável, digamos assim. Né? Essa distância do centro da Terra até o topo ali em cima, ela é apenas 13 quilômetros menor do que a distância do centro da Terra até um ponto no Equador. Do centro da Terra até um ponto no Equador e do centro é um pouquinho maior, só 13 quilômetros maior do que essa distância daqui até ali. Por que eu digo porque é um pouquinho? Porque 13 quilômetros comparado a 6.400, isso aqui é 6.400 mais ou menos, né? Então é muito pouquinho mesmo. Né? Então você não consegue nem olhando ver essa natureza achatada. Tá? Mas, a princípio, um objeto que esteja posicionado aqui está um pouquinho mais perto do centro do que um objeto que está aqui, né, está um pouquinho mais distante do centro. Então, a força de atração gravitacional do Newton é a distância ao quadrado do centro da Terra. Né? Então, possivelmente, a força gravitacional que esse objeto aqui sente seja um pouquinhozinho maior do que esse objeto que está aqui. Né? E isso explicaria e gradativamente, na medida que você vai subindo aqui em latitude, você imagina que o Gzinho aqui vai diminuindo. Ele é o menor de todos aqui no Equador, seria, né, por conta da distância, né, por conta do efeito do oblato da Terra. Né? Aqui seria o menor Gzinho, e à medida que você subindo ali, o Gzinho cresceria, porque o ponto da superfície fica um pouquinho mais perto ali em relação ao centro da Terra. Enfim, mas o efeito é muito pequeno, como você vai ver aqui. Sobre a questão da rotação. A questão da rotação é a seguinte: a Terra aqui está mostrada aqui no eixo norte-sul, aqui ela gira em torno do eixo, né, com uma frequência angular de rotação. Lembra desse símbolo aqui, né? Essa é a frequência angular de rotação de 2π radianos a cada 24 horas, essa velocidade angular com que ela gira ali. E o que isso implica sobre o Gzinho? Isso implica a seguinte coisa: considera uma maçã ali no Polo Norte e uma maçã no Polo Sul. Agora eu estou discutindo o efeito da rotação, não o efeito da natureza oblata da Terra. Por que a rotação impacta o Gzinho no Polo Norte e o Gzinho no Polo Sul? Pelo seguinte motivo: a atração, ignorando a natureza achatada da Terra, a força que a maçã sente para baixo aqui e aqui é idêntica, ignorando o que eu acabei de comentar no slide anterior, né? Ignorando aqueles 13 quilômetros lá de diferença. A força de atração é a mesma, porque a distância daqui até o centro, nessa aproximação, é igual, a distância daqui até o centro, a força é igual. Mas só que a força a maçã naquele ponto que está ali, o movimento de rotação que ela tem na superfície da Terra, que ela vai exatamente do Polo Norte, é zero, ela não gira, de fato. Né?
Então, a força gravitacional, aqui, ela não é usada, essa força gravitacional azul aqui, não é usada para dar nenhum movimento rotacional à Terra. Ela é toda usada para puxar a maçã em relação à Terra, que se manifesta no Gzinho que se mede. Né? Quando você mede o Gzinho, você solta o objeto na superfície da Terra e vê a aceleração com que ele atinge o solo. No Polo Norte, toda a atração gravitacional se manifesta num movimento acelerado em relação ao chão. Já aqui no Equador, algo diferente acontece. Essa é a atração, né? Parte da atração leva a maçã em direção ao solo, mas parte da atração, eu exagerei aqui o tamanho, né? É responsável pelo movimento, pela aceleração centrípeta que faz com que a maçã acompanhe o movimento rotacional de todos os objetos no Equador. Né? Então é por isso que o Gzinho, a atração, o Gzinho aqui se manifesta na aceleração em direção ao solo. Né? A aceleração em direção ao solo não é devida à força gravitacional inteiramente, é um pouquinho reduzida por conta da aceleração. Então tem duas razões pelas quais o Gzinho no Equador é menor do que o Gzinho no Polo Norte. A primeira é a história da distância, né? Que um ponto aqui no Equador está um pouquinho mais distante do centro do que um ponto no polo. Isso já contribui para que o Gzinho no Equador seja menor do que o Gzinho no polo. Além disso, tem esse efeito rotacional, que no Equador, parte da força gravitacional é usada para fazer o objeto girar, entende? Ao passo que no polo isso não acontece. Ou aqui nesse ponto aqui, né, o raio de rotação é muito pequenininho, né? Então a força de aceleração centrípeta é ômega 2 vezes o raio. Quanto mais próximo do polo norte, menor é esse ômega 2 vezes R aqui, né? Você tem que descontar menos, né, da atração gravitacional. Então, esses dois fatores, a natureza oblata da Terra e a rotação, fazem com que o Gzinho, esses dois efeitos combinados, né, fazem com que o Gzinho no Equador seja um pouquinho menor do que o Gzinho no polo, e gradativamente, à medida que você sobe aqui em latitude, isso se manifesta. Olha aqui alguns valores. O Gzinho no Equador é da ordem de 9,7 no nível do mar, né? E no polo é um pouquinho maior, conforme a gente já esperava, né? 9,82. Você vê que a diferença aqui é bem pequena, né? Quando você compara duas coisas que são diferentes, você tem que apreciar a diferença entre elas em relação ao valor médio delas, né? Então, a diferença das duas aqui é o quê? Isso aqui é um fator 0,05, né? 0,05 em 9,8, né? Então é um fator 5 em 1000, né? É meio por cento de diferença, mais ou menos. É pequena a diferença, mas enfim, é isso que faz. Em Curitiba, por exemplo, que está a 25 graus de latitude sul, ela é um pouquinho menor. Desculpe, a aceleração dela é um pouquinho maior do que no Equador, mas ainda não chega a ser o que é no Polo. Está, né? No meio do caminho entre os dois. Né? Levando ainda em conta o fato de que a Curitiba tem essa altitude aqui, que eu vou comentar agora. Agora, considere essas duas cidades aqui nos Estados Unidos, Denver e Washington. As duas estão exatamente na mesma latitude. Né? Então, elas deviam ter a mesma aceleração, mas não tem. Washington tem uma aceleração 9,8, o Gzinho, né? E esse aqui é 9,798. Por quê? A explicação é a altitude. Denver está a 1.600 metros do nível do mar, e enquanto que Washington está praticamente ao nível do mar. Quanto mais elevado em relação à superfície, você está mais distante do centro da Terra, então o Gzinho cai. Entende? Então tem esses dois efeitos. Tem o efeito da latitude, né? E tem o efeito da altitude. Tá? O efeito da latitude foi o que eu expliquei, é por conta da natureza oblata e da rotação. O efeito da altitude é simplesmente porque você está mais distante do centro, simplesmente isso. Tá? É isso que são as pequenas, todas as variações aqui são pequenas, por isso que nesses problemas todos aí, a gente sempre diz, é 9,8, né, o G, porque meio que tanto faz, em qualquer lugar da Terra, praticamente em qualquer cidade, de qualquer altura, aí, vai ser da ordem de 9,8. Né, pequenas variações aí da ordem de 0,5%. Tá? É isso, essa é a história aí do Gzinho. E a dependência dele com a massa da Terra e com o raio da Terra. Essa que é a história principal aí dessa aula. E eu termino sugerindo que vocês vejam esse videozinho aqui que conecta a gravitação do Newton, que a gente aprendeu aí nessa aula de hoje, com a gravitação do Einstein. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Bom, pessoal, a aula então terminou. Aí, deixa eu só mostrar aqui um slidezinho para quem estiver interessado aí em ver a origem dessa história do teorema das cascas esféricas aí do Newton.
Então tá ali, o teorema das cascas esféricas homogênea. Isso aí, esse resultado aí do teorema das cascas esféricas é algo que provavelmente vocês vão ver aí em cálculo, mas é um cálculo um pouco mais, não é um cálculo de cálculo 1, né? É um cálculo que envolve mudança de variáveis para variáveis esféricas e coisa e tal. Deve ser, eu não sei exatamente que cálculo que vocês veem isso, mas é cálculo vetorial, eu acho que se chama isso. Então você tem aqui o problema tá aqui uma casca homogênea de massa m e a massa pontual mzinho ali, a distância d da massa pontual até o centro da casca esférica. De onde é que vem essa expressão aí, que a força que essa partícula sente é dirigida ao centro e depende das duas massas, né, da massa da casca esférica inteira e da distância da partícula vermelha até o centro. A maneira como se prova esse resultado aqui é decompondo a casca esférica em um bando de pedacinhos e somando todas as forças gravitacionais entre cada pedacinho da casca esférica e essa massa vermelha. É assim, no fundo, que se faz, né? O truque principal é você dividir aqui a casca esférica num anel, né? Esse anel aqui é composto de um bando de massazinhas ali, todas elas pertencem à casca esférica, né? E todos eles estão a uma mesma distância, rzinho, da partícula m, né? Então, a única coisa que eles têm de diferença com relação à força gravitacional em relação à massa vermelha é a orientação da força. A magnitude da atração dessa massa por aquele pedacinho é idêntica à atração dessa massa para esse pedacinho. A única diferença é que o vetor aqui aponta nessa direção verde e o outro aponta na outra direção verde. Mas quando você soma todos esses vetorizinhos aqui que moram na superfície de um cone, você encontra a contribuição, a atração da massa vermelha pelo esse anel que está aqui, né? E essa força certamente vai apontar nessa direção que está aqui, né? Somando um vetor para cá e tal coisa, a componente vertical que se cancela, ele sobra simplesmente uma componente horizontal. E aí depois você prossegue aqui considerando todos os anéis que compõem a casca esférica. E aí quando você soma isso, enfim, você encontra que a força continua apontando na direção do centro, mas depende da distância da partícula até o centro. Enfim, é isso. Você soma, você decompõe a casca esférica em anéis e soma a força gravitacional da massa por cada anel e depois soma sobre todos os anéis. Esse aqui é o truque. Quando a massa está dentro da casca esférica, o que acontece, a razão pela qual a força ali é zero, é a seguinte: a força é zero, né? A força que a partícula sente é zero. Por quê? Ela é atraída, obviamente, como a gente já comentou em aula, né? Ela é atraída por essas partículas amarelas aqui da casca esférica para a direita e por aquelas partículas ali para a esquerda. Não estou mencionando essas outras que estão aqui, né? Mas o argumento é igual. Agora, por que o meu argumento vai ser que essas partículas amarelas aqui, que estão mais próximas da partícula vermelha do que as partículas marrons, elas deveriam atrair mais a partícula vermelha para a direita do que para a esquerda. Acontece que para a esquerda, esse pedaço aqui, esse setor angular aqui da casca esférica tem mais massa do que aquele setor ali. E uma coisa compensa a outra. Esses amarelinhos aqui são em menor número, mas atraem mais fortemente. Esses marrons aqui são em maior número, mas atraem atraem menos porque estão mais distantes daquela casca esférica. O ponto todo é que a quantidade de matéria dentro desse setor angular aqui da casca esférica, no caso da coisa amarela ali, ela é proporcional à distância ao quadrado. Né? Se essa partícula que estivesse coladinha na superfície interna da esfera, e você fizesse essa construção aqui, você ia ver que a quantidade de matéria ali seria ridícula. Né? Essa quantidade de matéria amarela ali é proporcional a essa distância ao quadrado. E a força que ela exerce é inversamente proporcional a 1 sobre R2. Entende? Acaba que a força que o pedaço amarelo exerce é idêntico para a direita, né? É idêntico à força de atração para a esquerda, né? Que a massa marrom exerce. Porque a quantidade de matéria que tem aqui cresce com o raio ao quadrado, no entanto, a força gravitacional decresce com o raio ao quadrado. Então, no numerador vai com R2 e no denominador vai com R2, acaba que a força gravitacional desse setor aqui é absolutamente idêntica a desse setor. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, acaba que os dois se cancelam. O argumento é mais ou menos esse.